Boa noite, gente, novamente. Vamos começar aí o nosso encontro de hoje, Direito Penal 4, tá? Para fechar ali o nosso título 5 da parte especial do Código Penal. Nós falamos semana passada dos crimes contra o sentimento religioso. Hoje vamos fechar aí falando dos crimes contra o respeito aos mortos. Beleza? Vamos lá. Dos crimes contra o respeito aos mortos. Aqui teremos a proteção da memória social e dos restos mortais do ser humano falecido. E também a dignidade e tranquilidade daqueles que são vivos em relação aos restos mortais e memórias de seus entes queridos. Bom, deixa eu dar uma, bom, deixa eu seguir aqui o roteiro, acho que vai fazer mais sentido. Vamos lá. São 4 os crimes previstos no capítulo 2 do título 5, ou não é melhor, né? É isso aí, no capítulo 2 do título 5. A saber, impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Quando nós falarmos sobre impedimento, perturbação de cerimônia funerária, vocês vão lembrar exatamente daquela dinâmica do impedimento ou perturbação de culto religioso, que é igualzinho. A única diferença vai ser que ao invés de haver aquele comportamento todo lá do impedimento ou perturbação de culto religioso, né, dirigido ao culto religioso, vai ser dirigido à cerimônia funerária. E aí a diferença é que na cerimônia funerária, né, na proteção aí, a cerimônia funerária geralmente ela tem um, um, um ela tem um caráter religioso também, mas ela pode também não ser uma cerimônia funerária com caráter religioso. Então ela tem uma proteção global, né? Uma proteção mais elastecida. Vamos seguir aqui. Violação de sepultura. Eu mal comparando, né, guardadas as devidas proporções, a gente pode comparar um pouquinho ali com aquela parte final do 208 que fala do vilipêndio público a ato ou objeto de culto religioso. Claro que esse vilipêndio não vai ser público, né? Vai ser uma destruição, um vilipêndio dirigido à sepultura. Vamos trabalhar ele ali no, na sua, nos seus detalhes nos próximos slides. Destruição, subtração, ocultação de cadáver. Nós já até falamos sobre ocultação de cadáver quando batemos o nosso papo aí sobre o crime de homicídio qualificado, né? E o vilipêndio de cadáver, que é justamente você dirigir o seu ato com o intuito de ofensa moral, né, aos restos mortais propriamente ditos. Então nós vamos ter. E aí, vamos aí, guardadas as proporções, eu vou lembrar também ali daquela parte onde a gente busca ali no respeito ao sentimento religioso, ofender a uma determinada pessoa, tá? Ou a memória daquela pessoa. Beleza? Então, vamos avançar aí para os próximos slides. Eu segurei todos até bem depois da hora na semana passada. Hoje eu vou tentar ser bem mais sucinto aí nos nossos comentários ao tipo penal. Beleza. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Artigo 209, trago a transcrição, impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Por quê, né? Porque eu posso ter aqui o momento em si lá do enterro, né, corpo presente e tudo mais. Eu posso ter uma determinada religião, uma determinada filosofia. Eu tenho uma grande amiga que ela participa de um grupo que eles se autodenominam não como uma religião, como uma filosofia fraterna, né? E eles têm toda aquela dinâmicazinha própria de uma religião. Eles têm os momentos que eles se reúnem para fazer lá as meditações, tem um momentozinho que eles estudam lá de estudo, e quando morre alguém, eles têm um momento da cerimônia funerária. Tem um momento do enterro e um momento após o enterro que eles se reúnem, sem o corpo da pessoa, sem nada, para celebrar a memória daquela pessoa. É uma cerimônia fúnebre, tá? Então né, acho bem bacana, né, esse tipo de informação, porque até algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu não tinha um exemplo prático para dar com relação a isso. Bom, vamos lá. Esse tipo penal não guarda dificuldade de sua interpretação, como eu havia dito antes, né, porque vai lembrar ali do que nós vimos, né, pois em muito se assemelha ao impedimento de culto religioso visto anteriormente. A diferença é que o enterro ou cerimônia funerária não se destina apenas aos crédulos de certa religião,
mas a celebração da memória do ente querido que jaz e, geralmente, tem vinculação com a religião professada pelo falecido em vida, mas não necessariamente, tá? Os presentes nem sempre são da mesma religião que o falecido. E nem sempre o falecido, né, era congregante da religião que celebra ali a cerimônia funerária ou que está fazendo algum tipo ali de manifestação no enterro. Quantas e tantas vezes, acho que não é segredo para ninguém, o pai de uma determinada pessoa falece. Aí o cara era, sei lá, era católico, mas a filha dele era protestante, ela chama o pastor para fazer uma oração ali. Então entendam, não é a vinculação aí não é o sentimento religioso, por mais que aquela que cerimônia fúnebre tenha caráter religioso, tenha um certo condão religioso, o ato dirigido de impedir ou perturbar aquele enterro ou cerimônia, ele não é dirigido à religião, ele é dirigido à cerimônia fúnebre como um todo. É o desrespeito ao direito de enterrar, a paz e a tranquilidade que devem guarnecer os atos fúnebres, tendo em vista o respeito ao morto e, como eu disse no slide anterior, a dignidade, a memória do morto e a dignidade, paz e tranquilidade dos presentes. Tá? Não é demais dizer que existe um interesse público que esses atos de enterro ou cerimônias fúnebres sejam atos pacíficos, sejam atos tranquilos e que todos esses delitos esculpidos neste referido capítulo sobre o qual nós estamos tecendo os comentários, a ação penal vai ser pública e incondicionada para todos eles, tá? Vamos lá. Por isso vislumbramos o interesse. Porque eu acabei que eu converso com vocês tentando olhar para a câmera e não terminei de ler os slides, né? Mas eu coloquei esse comentário aqui no finalzinho. Por isso vislumbramos o interesse do Estado na garantia de prática religiosa fúnebre, a proteção à memória e à imagem do decujus e ao sentimento de dignidade dos entes queridos. Mas é bom, né, que eu escrevi aqui no finalzinho do slide, que eu fiz o comentário aí no vídeo, mas para quem baixa o slide, imprime depois ou usa o material escrito para estudar, está consignado aí. Bom, vamos lá. Violação de sepultura. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Então aqui a gente tem alguns detalhes a ser considerados, né? A primeira análise do tipo. Violar ou profanar sepultura. Violar é abrir indevidamente, romper cancelos, não necessariamente para tocar o corpo ou com dolo dirigido a qualquer prática com o corpo que ali jaz. Você pode simplesmente, aquele camarada está querendo vandalizar um cemitério e ele começa a romper as sepulturas. Ele abre a sepultura, não necessariamente no intuito de expor o corpo ou o caixão, porque ele não sabe se ali vai ter um corpo, se vai ter um caixão, se vai ter aquele caixotinho que agora me foge o nome, onde são guardados os ossos, né? Ele simplesmente ele quer violar as sepulturas, ele quer abrir aqueles jazigos, né, ali no cemitério de Ricardo, aqui próximo da gente, tem muito aqueles jazigos que são tipo uma capelinha. Ele quer simplesmente, eventualmente, vandalizar, escandalizar, tá? Profanar sepultura. E profanar tem um detalhezinho importante, que violar é abrir, né? Romper cancelos, né? Profanar. Aí eu fui lá buscar no Aurélio, né? Tratar com irreverência coisas sagradas, infringir normas ou regras, violar a santidade, fazer mau uso, macular, desonrar. É você ter ali, não sei se vocês já viram, né? Mas quando vocês, eu espero que demorem bastante a precisar ir no cemitério fazer alguma coisa, não sei lá no dia de finados, né? Que tem muita gente que vai por tradição, mas imagina, tem muita sepultura, ainda mais dos mais velhos, que tem uma fotinha ali, né? Que coloca a foto do vovô abraçado com a vovó e tal. Então você imagina que um determinado moleque pega e começa a fazer bigodinho em todas as fotinhas, né? Com o intuito de reverência, com o intuito jocoso. Ele está profanando aquela sepultura, ele está profanando aquele local. Não é nem com relação à memória do morto, mas está querendo dar um tom que não é o tom fúnebre, o tom sério daquela sepultura.
tá? Daquele local onde são guardados, depositados, né, os restos mortais de um determinado ser humano. Vamos lá, conclusões, né, desse item, ou seja, são comportamentos dirigidos à sepultura em si, que possam ter exposição dos restos mortais do decujus ou não. A intenção aí é o ataque, por assim dizer, do local onde são depositados os restos mortais, tá? E aí eu coloco aí na próxima tela alguns exemplos. A pessoa que resolve quebrar as tampas de todas as sepulturas em torno da qual está sepultado determinado ente querido seu. Camarada pega assim, meu pai está enterrado aqui, só dele que vai ficar inteira. Quebra tudo quanto é tampa de sepultura. Violação de sepultura. Certo casal, isso daí foi boa também. Isso daí eu vi, teve um livro que confirmou, né? Que como fez esse comentário, eu falei, eu já tinha essa percepção, vou colocar aqui de exemplo. Certo casal, para atender às fantasias sexuais de ambos, decide invadir um cemitério para relacionarem-se sexualmente sobre as sepulturas. Profanação de sepultura, tá? Certa pessoa resolve pedir. Eita, desculpa. Pessoa resolve pichar símbolos que considera demoníacos, como chifres ou pentagramas, nas sepulturas de determinado cemitério. Profanação, tá? Que estão todos esses exemplos, eles vão apontar aí no sentido da profanação de sepultura. Vamos aí. Isso é bacana. Aí, ó, o embate teórico entre 210, 211 e 155. Vamos lá. Se a violação de sepultura se der com o intuito de retirada de dentes ou ossos para a prática religiosa, podemos estar diante do 211, subtração de cadáver ou parte dele. Salvo engano, é Delmanto. Ou é Delmanto ou é Rogério Greco, que é os dois que eu tenho os códigos comentários aqui, o Greco, que eu tenho quase certeza que foi Delmanto, que fala que os restos mortais são coisas fora de mercado. Então, em teoria, não se pode considerar que a subtração com o intuito de prática religiosa seja uma modalidade de furto, tá? E sim estaríamos diante da subtração que trata o artigo 211. Nós ainda não chegamos no 211, mas eu vou dar uma lidinha nele rápida para a gente poder tratar aí do tema. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Tá aí no meiozinho, né? Subtrair. Aí você pensa que, cara, né, a mulher vai fazer lá vou fazer aqui uma mandinga aqui para amarrar o meu marido. Aí a determinada feiticeira fala para ela, olha, eu preciso do dedo mindinho da mão esquerda de um jovem de 30, do cadáver de um jovem de 30 anos. Aí ela vai lá, pega aquele ossinho do dedinho mindinho, né? É uma diretriz, é um direcionamento de condão religioso, não é um direcionamento de condão econômico, não é com o intuito de vilipendiar aquele cadáver, tá? Então, entende-se que essa violação, como ela se deu no sentido de subtrair parte daquele cadáver, então a subtração, ela absorveria a violação. Assim, em termos práticos, é só uma questão mesmo de tipificação, porque tanto a violação de sepultura quanto a subtração e destruição de cadáver, eles têm ali a mesma, a mesma pena, né? De 1 a 3 anos. E outra coisa importante, detalhezinho importante para a gente comentar aqui, né? Às vezes nós estamos falando lá, mas da parte de teoria do processo lá, o processo para o rito ordinário quando a pena é igual ou maior que 4 anos, a pena maior que 2 anos, menor que 4 anos vai ser o rito sumário, e é difícil a gente achar ali no código crimes, né, com procedimentabilidade de rito sumário, você quando sempre o aluno pede um exemplo, você vou lá no furto, que a pena é baixinha, não, é de 1 a 4, já cai no ordinário. E esses tipos penais que estão aí, né, da violação de sepultura e da destruição, com essa pena de 1 a 3, são os exemplos, né, pelo menos são os exemplos que eu sempre uso, né, para ilustrar o rito sumário no processo penal. E também por que eu estou fazendo essa observação? Eles caem muito como pegadinha, né, em prova, né? Cai lá uma prova de exame de ordem, em um determinado contexto, qual é o rito penal aplicável? Na violação de sepultura. E às vezes pode ser ali uma prova de segunda fase, onde você tem consulta, camarada, ordinário, é um crime. É crime, né? É mais sério, não é
rito de juizado. Então tomem cuidado que é o detalhezinho. Tá? Aqui eu coloquei no contexto um exemplo para ficar consignado no nosso materialzinho escrito, né? Romper-se sepultura para extrair o cano e levar consigo para acender velas fora do cemitério, no local de certo culto religioso. Subtração de cadáver, pois o cadáver é coisa. Aqui é deu manto. Pô, hoje eu tô demais, hein? Eu acho que eu tenho que usar óculos. Vamos lá, pois o cadáver é coisa fora do comércio e a ninguém pertence. Lembra que no início eu estava aqui na dúvida se era Delmanto ou o Greco? Eu até coloquei a cola aqui, foi Delmanto mesmo. A frase que eu. A menção que eu fiz no início da análise desse comportamento. Vamos lá, outro comportamento. Se a violação de sepultura se dá para subtração de objetos que a guarnecem, como vasos e ornamentos, estaremos diante do crime de furto, que absorverá a violação. Então percebem como, dependendo do intuito, né, da vontade dirigida à conduta, dependendo do crime que se quer exaurir, né, do delito que se quer exaurir em consumação, você pode ter da direção que o dolo toma, você pode ter a caracterização em um ou em outro tipo penal. E é importante nós termos essa sensibilidade, porque, por exemplo, bobo. A diferença entre o 155, o furto, e o 211, por exemplo, é de 1 ano a mais na pena máxima. Né? Você em um vai ter ali a diferença prática, né? Mas você vai ter ali no 155 o rito ordinário e você vai ter ali no 211, por exemplo, o rito sumário. E tem uma influência prática ímpar essa questão, porque justamente na quantidade de testemunhos que você pode arrolar, no prazo para você poder estabelecer, findar a instrução processual em audiência de instrução e julgamento, etc. Né? Questões de caráter prático, técnico e processual. Vamos lá, vamos partir para o 211. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Reclusão de 1 a 3 anos e multa, como eu falei para vocês, né? A pena é igualzinha à pena do outro tipo penal. E aí a gente parte para a análise do tipo. Destruir é desfazer a forma com que foi posto, desmembrar, estilhaçar, pôr fogo. O dolo aqui não é de ofensa dirigida à memória daquele que jaz, e sim a restos mortais inespecíficos. É o cara que viola a sepultura, taca fogo em tudo quanto é cara, vamos supor que o cara mora ali do lado do cemitério e fala, pô, tá fedendo, né? O pedreiro, o coveiro não enterrou isso daqui direito, aí ele vai, quebra o tampo da sepultura e atira fogo, né, aquele cadáver. Vou jogar fogo, né, para ver se diminui isso aqui. Não estou falando nenhum tipo de estimação de conduta, nem nada do tipo. Mas, é destruição de restos mortais. É bem a primeira parte aí do 211, é o atear fogo a restos mortais inespecíficos. Não é um comportamento dirigido aos restos mortais de determinada pessoa, tá? Não é aquele comportamento dirigido aos restos mortais de uma pessoa em específico, tá bem? Porque se for de uma pessoa em específico, aí eu posso estar diante do crime de vilipêndio de cadáver. A gente vai deslocar aí para um outro tipo penal, mas que curiosamente tem a mesma pena, 1 a 3 anos, tá? Vamos lá. Subtrair, e aí eu acabei já adiantando esse pedacinho no slide anterior, porque a gente precisa fazer esse confronto entre a alteração, o ajuste mínimo comportamental que altera a tipificação penal. Subtrair é a retirada do corpo ou de partes dele para finalidade não econômica. Gente, tem um outro detalhezinho que se essa finalidade for econômica, eu vou estar provavelmente lá diante do crime de furto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Coloca, eu fiz ali os confrontos. Por quê? São esses confrontos entre os detalhes comportamentais descritos num eventual
numa eventual questão contextualizada, que vão fazer a diferença do acerto ou não da questão no eventual exame de ordem. Tá? Eu já vi ali que reservei um slidezinho para fazer esse confronto. Ocultação. Escondê-lo, fazer com que não seja possível o adequado sepultamento ou retirá-lo do local onde está sepultado para que não sejam mais encontrados seus restos. Né? É a tal ocultação de cadáver. Você imagina aí que, tragicamente, mas é um exemplo que acontece com muita frequência, você imagina que uma determinada pessoa, alguém de uma facção criminosa rival, adentra lá uma favela que é dominada por uma certa facção, e o pessoal daquela facção mata, numa troca de tiro, esse camarada, o Tício, né? Aí mata o Tício é lá da facção rival, da facção B, ele entra numa favela da facção A, e o pessoal da facção A mata ele numa troca de tiros, baleado, mata lá o Tício. Bom, já houve a morte do Tício, já houve ali o homicídio, seja por qual motivo for, né, ali do Tício. E imaginemos que eles falem assim, não vamos largar o corpo dele aí não, que é pro bombeiro retirar não. Não vamos deixar a família fazer o adequado sepultamento não, porque esse cara ele é safado, é rival. Aí eles pegam ali esse cadáver e levam para um outro lugar a fim de sumir com o corpo, tá? A fim de tacar fogo, de enterrar, de sumir com o corpo. Aí você tem o tipo do homicídio e do ladinho, correndo junto dele, tá? Você tem ali o tipo da ocultação de cadáver, tá bem? A modalidade qualificada de homicídio, que é homicídio para ocultar a prática de outrem, ela não engloba a ocultação de cadáver, tá? Só pra gente lembrar disso. Quando tem o homicídio praticado para ocultar a prática de outro crime, é tipo, o Tício viu que o Mévio estuprou Penélope. Aí Mévio vai lá e mata Tício para que ele não o denuncie, para poder garantir impunidade naquele estupro. Né? Viu, vou, queima de arquivo da testemunha. Então, foi o homicídio qualificado para ocultar a prática de outro delito. E aí o Tício que viu quem matou foi Mévio. Aí o Mévio ainda pega o corpo do Tício e oculta, que é para a família nem saber que ele morreu, ficar achando que ele sumiu aí no mundo, né? Ficar achando que ele está vivo e sumiu. Aí é outro delito, tá bem? Então vamos lá, essas são as diferenças entre a destruição, a subtração e a ocultação de cadáver. Tá? Vamos lá. Mas, professor, Eu? boa noite. Boa noite. Mas se ele matou, se ele estuprou a Penélope... São três crimes diferentes. Não são três crimes? Então, são três Ele crimes. matou... Olha só. Ele estuprou Penélope. Um crime autônomo. Tá lá separado. Ele vai responder pelo estupro. Só que ele descobre, ele estuprou a Penélope no dia 16 de setembro. No dia 17 de manhã, ele descobre que Mévio viu esse estupro. Mévio presenciou. Penélope ainda não denunciou ele. Penélope tá lá, esquece Penélope, porque o crime do estupro já tá praticado. Tá? Sim. Aí já é um outro crime, tá lá. No dia seguinte, ele descobre que Mévio viu esse estupro, que Mévio é testemunha desse estupro. Aí ele vai lá e mata Mévio para poder tentar garantir a impunidade no crime de estupro. Aí é homicídio qualificado para ocultar outro crime. Pronto, já se deu o crime de homicídio, tá? De Mévio. É crime separadinho, crime diferente. Aí... beleza. Aí ele pega o corpo de Mévio e fala, agora eu vou ocultar esse corpo para o pessoal não achar que é o corpo do Mévio. Tá? Vou ocultar o corpo do Mévio, de repente até para não ser punido pelo crime do homicídio do Mévio. Aí eu tenho aqui, homicídio do Mévio e eu tenho a ocultação do corpo do Mévio. Esses dois aqui, o homicídio do Mévio e a ocultação do corpo do Mévio, são crimes que estão ligados. Tá? Eles estão vinculados. Então, mas são crimes autônomos, um não absorve o outro. Eu estou só dando o exemplo que é para a gente não confundir o homicídio qualificado,
para garantir a impunidade de outrem com a ocultação de cadáver. Porque muitas vezes se dá a ocultação de cadáver na busca da impunidade do crime de homicídio. Mas aí são Mas aí dois. tem uma ocultação, não tem uma ocultação? Oi? Aí não tem uma ocultação de cadáver? Então, mas é o que eu estou dizendo, são dois crimes. Você Ah, tá, vai, desculpa, professor. vai ter o crime de ocultação e vai ter também o crime do homicídio qualificado. São os dois. Ele vai responder pelos dois. Ah, tá, sim, senhor. Entendeu? Professor, valeu. Processualmente falando, ainda vale a pena dizer, até aproveitando a oportunidade da sua pergunta, que essa ocultação de cadáver vai ser julgada pelo tribunal do júri, porque foi a ocultação do cadáver objeto de um determinado homicídio, pelo próprio homicida, a fim de ver-se impune do crime de homicídio. Então, eu vou ter aí uma vinculação em concurso material e o crime de homicídio vai puxar para o tribunal do júri a competência para julgar também a ocultação de cadáver. O estupro não, é autônomo, está lá separado, vai ser julgado em vara própria, é outra questão, tá? Só se ele tivesse vinculado numa mesma conduta. Mas o que eu quero que você perceba é que, na verdade, eu tenho três crimes. Eu tenho um que aconteceu anteriormente, um homicídio praticado numa modalidade específica para garantir a impunidade daquele ali, e eu tenho uma ocultação de cadáver para tentar garantir a impunidade do homicídio. Tá? Espero que o exemplo não tenha ficado muito complicado, mas o que eu preciso que vocês percebam é que a ocultação de cadáver é um crime autônomo. E que ele não se relaciona, ele não é absorvido pelo homicídio qualificado na modalidade para garantir impunidade em outro crime. Beleza? Até mesmo porque, olha só, para ficar mais bem resolvido. Pode ser que Mévio tenha matado Tício nas mesmas circunstâncias, aí Mévio falou, não vou ocultar não, cara, já matei, liga pro parceiro dele, Caio, pô, matei o Tício, dá um sumiço no corpo dele, ó, até tem, porque ele foi mandante, que se discutiu uma coautoria, mas, em princípio, ou vamos melhorar esse exemplo, para não ter que se falar em coautoria ou mandante. Mévio mata o Tício, e aí Mévio liga para aí o pai do Mévio liga para ele, o Caio, né? Falou, meu filho, como é que tá? Pai, não tô legal não. Matei o Tício, aquilo era mó filha da mãe, joguei lá no meio da rua, tomara que a polícia ache mesmo, e é isso aí. Vida que segue. Aí o pai dele, sem ele saber, vai lá e oculta o cadáver para tentar garantir impunidade. São crimes isolados, tá? Eu só quero que trabalhar esse exemplo, perceber-se que tem três comportamentos, tá bom? Que um não vai absorver o outro, que ele na verdade vai responder pelos dois. Beleza até então, gente? Eu? Só para não entender. Desculpa. Então, se o pai de Tício ocultou o cadáver, o pai do Tício responde por um crime. Vai responder pela ocultação de cadáver. E o Tício porque cometeu homicídio. Vamos colocar aqui, vamos botar nome nas pessoas. Para a gente poder ficar aqui melhor. Eu vou pedir a Vênia desde já. Se algum dos colegas que eu mencionar aqui não gostar da brincadeira, já abre o telefone, já fala o microfone, já fala comigo para eu parar de brincar. Ana Paula, seguinte, você não gosta do Gabriel, né? Não, vou implicar. Agora já foi o Gabriel. Você não faz de conta que você não gosta do Gabriel Falcão, faz de conta. Aí nosso colega, tá aí na telinha ele. Aí você vai lá nele e fala, Gabriel, não gosto de você e, esfaqueia ele. Né? E aí matou ele, por motivo fútil, porque você não vai com a cara dele. Aí, daqui a pouco a gente está conversando, eu falo contigo por algum motivo, né? Ana Paula, viu aquele processo lá que eu te pedi para ver no tribunal? Tirou foto? Aí você, não tirei não, Léo. Tirei não porque fui e matei o Gabriel, não gosto dele, por motivo fútil, deixei o corpo dele em frente à faculdade para todo mundo ver que se mexer comigo eu mato mesmo. Braba pra caramba. Falo, que é isso, Aninha? Pelo amor de Deus, você é minha melhor estagiária, você resolve meus problemas. Pera aí, você não tem nada a ver com essa ocultação. Eu corro lá, pego o corpo do Gabriel e dou sumiço na favelinha aqui para ninguém achar, para você não ser punido. Percebe? Esse distanciamento são duas condutas. Beleza, Ana? Ótimo, professor. Tranquilo? Obrigada. Se ainda não tiver ficado claro, me interrompe de novo que a gente inventa outra historinha aí e mata outro colega. Né? Mata o Eduardo que entrou agora. Que chegou. Tá? Vamos lá, deixa eu... Foi ótimo. Obrigado, meu bem. Eita. Pera só um...
Tá, então. Quase que eu fecho tudo aqui sem querer. É que eu não gosto de deixar a janela do Zap aberto. Cadê meu PowerPoint? Só um minutinho, gente, que eu me perdi aqui na apresentação. Achei! Agora os confrontos, né? Se a ocultação de cadáver se der para garantir... o exemplo que eu acabei de dar. Hoje eu estou excelente, estou falando antes do slide. Esse tema é bem interessante, eu gosto, porque ele se comunica com vários outros crimes. Se a ocultação de cadáver se der para garantir impunidade em delito de homicídio, teremos concurso material do 121 com 211. Sem prejuízo da fraude processual. Ainda tem isso, né? Sem prejuízo do crime de fraude processual. Deixa eu ler aqui a fraude processual. Eu nem coloquei nesse bolo doido aí que a gente está discutindo, porque vai ser tema aí mais à frente. Eu estou até pensando em colocar como tema de avaliação um pouquinho mais à frente. Mas, por hora, né? Vamos tratar aqui, peraí, 247, deixa eu ler para a gente não ficar órfão desse artigo. Fraude processual, inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, lugar de coisa ou pessoa, a fim de induzir a erro o juiz ou perito, né? Então, você, sem prejuízo de qualquer tipo de fraude aplicada ao curso do processo. Se a subtração, a gente estava falando aqui do destruição, subtração, ocultação, beleza. Se a subtração do cadáver se der com o intuito de obtenção de lucro ou vantagem de natureza criminosa, de natureza econômica, trata-se sim de furto de cadáver. Fui lá, violei uma sepultura, subtraí o cadáver para poder vender para uma faculdade de medicina para que eles usem lá como objeto de estudo, como um corpo lá, objeto de estudo para os alunos de medicina. Aí, queridos, eu estou diante do furto de cadáver. É a hipótese do 155 do Código Penal, tá? Terceiro, se a subtração for de múmia ou parte de cadáver posta à exposição histórico-cultural, também é furto, dado o valor histórico. Digamos que tem um pedaço, não é nem múmia, porque múmia a gente já pensa, né, no Egito, né, em outro tipo de valor. Você imagina o seguinte, acharam um braço de um ser humano que, quando foi feita a datação por carbono, foi, sei lá, do período Cretáceo, né, de um período histórico que acreditava-se que que o ser humano ainda não tinha evoluído. Não existia nem macaco, mas acharam lá um braço de um ser humano com compleição moderna, com compleição de hoje, né? E aí dividiram os dedos, deram um dedo para o museu no Brasil, um dedo para o museu em Portugal, um dedo para o museu americano nos Estados Unidos, outro na Inglaterra e outro está na Espanha. Aí o dedinho desse cara aqui no Brasil está exposto ali no respectivo museu. O cara vai lá e rouba esse dedo. Não é subtração de cadáver, é furto. Por quê? Porque não é só um cadáver, é uma peça posta à exposição. É como se fosse uma joia posta à exposição, um quadro posto à exposição. É uma peça histórica, não é um cadáver. Tá? Então, não é um cadáver propriamente dito, enquanto restos mortais genéricos. Tá? É uma peça. Né? Você tem que imaginar, você vai tratar aquela parte do ser humano morto que está ali exposta, não como um resto mortal, mas sim como uma peça de conteúdo histórico. Se para. Aí já ficou mais, né? Aí já é mais mórbido, né? Se a subtração, né? Se for subtração para remoção de órgãos para finalidade de transplante ou tratamento, aí é 14 da Lei de Tráfico de Órgãos. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo com disposições dessa lei. Vamos dar uma olhadinha lá, 9434, 9... Deixa eu ver aqui, ó. 9434 97. Vamos aproveitar que a internet está de boa vontade hoje. E vamos dar uma olhadinha aqui na lei de transplante de órgãos. Aqui teve gente que saiu. Éramos 20, já estamos em 19 de novo.
Ué, gente. Eu coloquei o número errado ali? É, botei. Tô com outra lei na cabeça. 9434. Tem 9437. Não, tá revogada? Como assim? Agora foi. Tá aqui, ó. Sanções penais administrativas, remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com disposições dessa lei. Pena de 2 a 6 anos. Era esse pedacinho aqui que eu queria, que eu acabei no Ctrl+C, Ctrl+V, não colocando lá no nosso slide. Tá? A pena dobra, os parâmetros mínimos dobram se para esta finalidade, né? Em vez de ser de 1 a 3, vai de 2 a 6. Se é cometido mediante paga de 3 a 8, sem pessoa viva, chega a me arrepiar, de 3 a 10. Tá? E aí é interessante dar uma olhadinha, né, nessa lei depois, quando, né, por objeto de estudo, mas deixa eu dar uma alterada aqui nesse slide dos confrontos, para ele ficar mais completinho para vocês. Então, com relação aos confrontos da tipificação do comportamento adotado pelo suposto autor apresentado em uma questão contextualizada, a gente já está no finalzinho. Acho que hoje eu cumpri o horário certinho com vocês. Vou conseguir cumprir aí os 40 minutos recomendados. Na verdade são 30, né? Eu fiquei aí com 40. Mas vamos lá. Então, esses são os principais... Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Só uma curiosidade. Quando é roubado, boa noite, peças do cadáver para fins médicos ou de pesquisa? Que eu já ouvi falar que isso acontece muito em universidades de medicina, assim. Pega um cadáver, vai descobrir, tá lá. Isso, foi o exemplo que eu acabei de... Eu lembrei do caso do Albert Einstein, que ele teve o cérebro roubado e mesmo que tenha sido roubado, depois foi doado para um centro de neurologia. Porque aí, né... É uma curiosidade. Para não desperdiçar. Não, claro que é. Aqui, ó. Inclusive, é o exemplo que eu dei aqui no segundo item desse penúltimo slide, ó. Se a subtração se der com o intuito de obtenção de lucro ou de vantagem de natureza econômica, furto de cadáver. Por quê? Porque ele subtraiu para poder vender. Não, mas você está falando, de repente, da hipótese que o aluno de medicina vai lá e rouba um cérebro para ficar estudando em casa? Podia ser algo mais ou menos assim, professor. Porque olha só, vamos dar 2 exemplos, né? Pode ter um bem-estar social para a pesquisa. Bom, daí depende da finalidade do comportamento ficar comprovada. Mas é uma excelente pergunta. Sou segurança lá do... Como é que é o nome do hospital que você falou? Só para aproveitar teu exemplo. Não, eu sei que o cérebro do Albert Einstein foi roubado. Beleza. Aí descobriram. E mesmo assim, depois foi doado para um centro de neurologia, de doenças do cérebro. Não, mas aí, de algum outro país. Se essa doação se Brasil, deu, no caso. Se essa doação se deu por determinação judicial, regular, tranquilo. Pode acontecer. Porque as faculdades, os centros acadêmicos, eles precisam de cadáveres e aí os hospitais doam. Existem acordos com o governo do estado para doação de indigente. Tem, inclusive, que depois, vou até dar um exemplo trágico, né, que eu tive notícia há muitos anos, quando estava na graduação. Mas vamos responder a tua pergunta. Sou segurança lá do Albert Einstein. Tem o cérebro dando mole. Eu sei que o professor lá da faculdade de medicina de tal lugar, ele está pagando R$100 de cada cérebro. Eu cato aquele cérebro e levo para poder vender, né? Aí é furto de cadáver. Tá? Sou estudante de medicina. Estou fazendo residência lá no Albert Einstein, que é o exemplo que você deu. Deram mole, eu peguei, botei o cérebro na bolsa e levei para ficar estudando em casa. Entendo seja subtração de cadáver. Tá? A questão vincula-se muito à natureza de obtenção de lucro, à natureza econômica ou não. Porque seria parecido, digamos aí, com
Tu pensa numa pessoa religiosa, numa pessoa de uma religião qualquer, mística, que queira um crânio para poder colocar no altarzinho e ficar acendendo vela, igual a gente vê em filme mexicano, né? E aí não é o furto de cadáver, né? Não é desculpe, não é o furto de cadáver porque não tem a finalidade econômica, é a subtração de cadáver. De mesma sorte, se você tiver um intuito de obtenção de lucro, um intuito de vantagem econômica, você vai para o furto. Se a finalidade não é uma finalidade de natureza econômica, você tem a figura da subtração de cadáveres do 211. Beleza? Professor, Oi, Leandro. então no caso, se fosse um objeto, a natureza seria outra. Se fosse um cadáver e fosse para a natureza de fim lucrativo, seria furto. Se fosse para fim de natureza econômica, se tornaria um crime de Não, órgãos, né? Natureza... não, o crime da lei de órgãos, aqui, ó. Remover, cadê? Tecidos, parte do corpo, cadáver, em desacordo com essa lei. É que é finalidade de tratamento. Ah, tá, aqui eu coloquei a explicação. Porque no contexto da lei vem a explicação desses crimes, tá? Se essa remoção for para finalidade de transplante ou tratamento, aí você está na lei de tráfico de órgãos, mesmo se for a subtração de cadáver. Digamos no que é, sei lá, determinado. É que eu não sei se a célula tronco tem que ser mas aí é só o cordão. Bom, digamos que tem aí um determinado estudo novo, né? Vamos fazer aí porque eu não conheço da área médica, fica mais difícil de eu dar o exemplo ali no artigo 14. Mas digamos que tem um estudo novo que diz que se você extrair ali a vesícula de um cadáver com até 12 horas após a morte dele, aquele material ali que você extraiu vai ser efetivo para cura de câncer, no tratamento para cura de câncer, né? Aí o camarada vai lá no necrotério, abre, né, o corpo para extrair aquela vesícula, aquele órgão específico com essa finalidade de tratamento. Aí você está ali no tipo penal descrito no artigo 14 da Lei 9434. Tá? Que aí você tira a finalidade é para quê? É para transplantar para outra pessoa ou realizar tratamento. Mas você tem um direcionamento. Porque o que se busca ali, o grande objeto jurídico tutelado pela lei de tráfico de órgãos, é para que não haja, primeiramente, é claro, a ofensa à integridade física do ser humano vivo. E segundo, que não haja... que não deixe brecha para remoção de órgãos de pessoa já morta. Por quê? Porque senão o camarada ia fazer o quê? Dar o jeito, né, de fazer com que vivos morressem, através de qualquer ardil criminógeno, para poder, opa, já morreu, não, você pode pegar o órgão de pessoa morta, que é só o crime lá de subtração de cadáver, então tô pegando aqui, ó, não tô nem no tráfico de órgãos. Aí você, porque sairia de um crime para outro. Por isso que a Lei 9404 tutela a conduta dessa forma. Se essa finalidade da remoção do órgão ou parte do corpo humano for para finalidade de tratamento, ou aquelas finalidades que estão ali demonstradas no artigo 14 da 9434, aí você está no crime da lei de órgãos, da proteção da lei de órgãos. Se a finalidade for econômica, simplesmente no intuito de obtenção de lucro desvinculado de tratamentos medicamentosos, aí é o furto de cadáver. E se a finalidade for outra, como a adoração àquele pedaço do cadáver, ou até mesmo um intuito acadêmico, o exemplo clássico do estudante de medicina que rouba um fêmur para poder ficar estudando ele em casa, aí você está na subtração de cadáver do 211. Beleza? Acho que consegui encaixar dessa vez. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Aqui eu fiz os confrontos e aí, como disse para vocês, né, hoje... Professor, Oi! oi, boa noite. Claro! Se for para fins religiosos, que é o que nós mais vemos pela televisão, né? Subtração de cadáver, 211. Ah, sim, tudo bem. Subtração de cadáver. Professor, Oi, Alxênide. fazer uma pergunta. Alxênide, agora que eu vi o seu nome, que eu lembrei que eu tô no débito contigo. Amanhã, antes de meio-dia, eu te respondo.
que hoje é um dia Ok, mais deixa eu enrolado fazer para mim. digamos que uma aluna mais linda de uma faculdade pública de medicina, ela doa em vida, tá, o seu corpo, caso ela venha a falecer, entendeu? E assim, a aluna mais linda. E aconteceu um acidente de carro com ela, tá? Ela faleceu. Os parentes falaram o velório, depois deu o corpo para a faculdade. E aí, passou algumas horas, os agentes de segurança, ao adentrar na sala de anatomia, pegam um funcionário violando o corpo da menina. Que crime é esse? Em princípio, vilipêndio de cadáver. Que é o próximo tipo penal que a Pode gente ser uma vai falar. necrofilia, então. Mas É engraçado. a necrofilia não existe o crime de necrofilia. Em princípio, é vilipêndio de cadáver, que está ali no 212, vilipendiar o cadáver ou suas cinzas. Né? Na verdade, porque não existe a figura de estupro de ser sem vida. Entendeu? Apesar, tem até um livro, acho que ele está perto de mim aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é até o Delmanto que dá esse exemplo. Deixa eu. Professor. Que dá o exemplo que ele usa um termo que ele diz assim: apesar de abominável a conduta, deixa aqui, ó, vilipendiar, enucleação, não é o Delmanto, não. O Delmanto fala aqui do vilipêndio. Aqui depois eu vou até procurar o autor que fala sobre isso, eu tenho certeza que eu tenho ele aqui em casa. Ele fala que apesar de abominável a conduta de manter relação sexual com restos mortais humanos, não se trata de crime sexual e sim estaria mais próximo ali ao vilipêndio de cadáver. Tá? Eu só quero depois achar o autor para poder dar certinho o nome dele, para que não, porque você fala, mas isso foi o Léo que falou. Não foi. Ou foi o Delmanto, o grego, eu vou achar aqui o Greco, chama ele de grego, que é mais fácil, né? Greco, tá? Eu já respondi a Carol fez a pergunta do culto religioso, Alxênides que puxou aqui esse fio pra gente, Alxênidi, então beleza, acho que respondi. Deixei alguma pergunta em aberto? Acho que ainda não, né? Então, vamos seguir aqui. E aí, bom, confrontos, aí chegamos aqui no vilipêndio, né? Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Em análise anterior, anotamos que o vilipêndio é o ultraje, o insulto, o escarnecer. Então, em análise anterior, quando nós analisamos lá o vilipêndio público de ato objeto de culto religioso, né? Análise anterior em tipos penais passados. É o ultraje, o insulto, o escarnecer. Quando estamos diante da hipótese da prática de ato dirigido ao cadáver em si, você vai ter o vilipêndio de cadáver. O verbo vilipendiar indica intuito de desprezar o cadáver, de aviltá-lo. A conduta pode ser dirigida ou não ao cadáver de certa pessoa em específico. O dolo aqui é o menosprezo. O menosprezo àquele cadáver em si. O menosprezo àqueles restos mortais. Não é o menosprezo a sepultura, não é o rompimento da sepultura, não é a profanação da sepultura, o dolo é dirigido aos restos mortais de determinado ser humano, específico ou inespecífico. Se o intuito for isso aí é o confronto. O confronto é muito legal porque são esses detalhezinhos no confronto da análise da norma que costuma cair em prova, né? Vamos lá. Se o intuito for atribuir à memória do decujus, né, a memória do morto, fato definido como crime, aí nós não vamos estar diante do vilipêndio do cadáver, e sim no crime de calúnia contra os mortos. Né? Vamos dar uma olhadinha lá no Código Penal. Cadê? Estava aqui mais fácil de eu pegar o Código Penal. Tá não. Vou pegar ele aqui. Para a gente poder ler juntos o 138 do CP. Pô, agora eu queria lembrar. Deixa eu dar uma olhadinha se eu estou com essa anotação do autor aqui do lado. Porque eu li quando eu estava preparando esses slides, até pensei em colocar essa menção e não sei porque eu não citei ali.
tem um autor que fala que apesar de nefasto comportamento, de abominável comportamento, cadê aqui, ó? Ah, é o Greco. Ó, tá vendo? Eu já vou ler esse trechinho aqui para vocês, tá? Valeu por ter puxado o gancho aí, o gancho, gente. Vamos lá, vamos aqui para o 138. Sabia que eu tinha separado aqui. Então, olha só. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, detenção de 6 meses a 2 anos. É punível a calúnia contra os mortos. Então, é importante esse confronto, porque vamos dar uma olhadinha. A pena do vilipêndio de cadáver, do escarnecer, é o equivalente, a guardadas as proporções, aspas, a tentar humilhar o cadáver. Porque você não consegue humilhar o cadáver, mas os restos humanos, os restos mortais humanos, têm que ser tratados com a devida deferência, com o devido respeito. Mas quando o teu intuito não é dirigido ao cadáver, quando o intuito é dirigido à memória da pessoa a qual pertenciam os restos mortais, aí o delito é de calúnia contra os mortos. E aí, ó, se for calúnia contra os mortos, aqui, ó, na mesma pena incorre quem sabendo falsa imputação a propalo divulga, e também é punível contra o morto. E a peninha é menor, é de 6 meses a 2 anos. Então é interessante a gente ter sempre em mente esse confronto entre os tipos penais. Faz toda a diferença numa defesa em sede subsidiária. Bom, isso aí vai ser o finalzinho do nosso encontro de hoje, mas deixa eu aperfeiçoar a minha fala dentro aí da pergunta que foi colocada pelo nosso amigo. Nós estávamos, vou colocar aqui até ou como observação nesse último slide. Deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui para caber com vocês, né? Só mais uma linhazinha aqui, eu já coloco a observação. Está em negrito, necrofilia, vilipêndio de cadáver. Greco. Tá? Rogério Greco fala, ó, vilipendiar deve ser entendido no sentido de menoscabar, aviltar, ultrajar, tratar com desprezo, sem o devido respeito exigido ao cadáver ou às suas cinzas. Deixa eu já salvar aqui esse slide para compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Vou parar aqui de fazer a apresentação, que aí eu já fico maiorzinho na tela de vocês, a gente já está no bate-papo encaminhando para o final. Parágrafo seguinte aqui, na explicação do Rogério Greco quanto a este capítulo. Os atos de necrofilia também podem ser compreendidos como integrantes do conceito de vilipêndio de cadáver. Não somente o cadáver, mas também suas cinzas podem ser vilipendiadas. Acabei que eu perdi aqui, né? Mas isso deve estar lá no outro livro, que ele fala que apesar de repudiável, é que eu estou lendo aqui o Código Comentário. Esse termo está lá no curso de Direito Penal dele, salvo engano, volume 3. Volume 4. Que ele fala que apesar de nefasto o comportamento... Nefasto não, apesar de... Eu não sei se é repudiável, repugnante o comportamento de necrofilia, não existe um tipo penal em específico, devendo ser tipificada a conduta como a do 212 do Código Penal, com essa sendo combinada a pena mínima de 1 e a máxima de 3 anos. Beleza, gente? Então é isso aí. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Quanto antes eu encerrar a gravação, mais rápido ela vai para o portal para vocês. Só um minutinho.